Ele a traiu em público e nem sequer tentou esconder. 4 anos depois, ele entrou em uma floricultura e percebeu que seu passado tinha 3 rostos idênticos de olhos azuis. A festa corporativa havia sido planejada para impressionar e conseguiu isso muito bem. Taças de cristal capturavam a luz de enormes lustres. A música pulsava suavemente pelo salão e risadas ecoavam nas paredes de mármore polido. Para Daniel Reeves, este mundo parecia fácil. Ele se movia por ele com uma desenvoltura praticada, o cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos azuis calmos e confiantes, um homem que aprendera há muito tempo que a admiração seguia o poder como uma sombra. Emma Harper estava a alguns passos atrás dele, observando. Ela usava aquele vestido para ele, escolhido cuidadosamente, dizendo a si mesma que a noite de hoje importava. Daniel insistira que ela viesse, dissera que era importante serem vistos juntos, e ela acreditara nele. Ela sempre acreditava. De fora, pareciam um casal perfeito. O CEO brilhante e a mulher que ficava quietamente ao seu lado, sorrindo quando necessário, ajustando sua vida às ambições dele sem reclamar. No começo, tudo parecia normal. Daniel a apresentou a investidores e parceiros, sua mão descansando brevemente nas costas dela, seu sorriso familiar e tranquilizador. Emma tentou ignorar o nó em seu estômago, a sensação de que estava lentamente se tornando parte da decoração, em vez de parte da vida dele. Ela dizia a si mesma que estava imaginando coisas, que o sucesso exigia sacrifícios e que o amor significava paciência. Então ela ouviu. Daniel estava no bar, rindo alto demais, inclinando-se muito perto de uma jovem do departamento de marketing. Emma observou enquanto Daniel colocava a mão na cintura da mulher, não casualmente, não acidentalmente, mas com intenção. Não houve tentativa de esconder, nenhum olhar por cima do ombro, nenhuma hesitação, apenas o sentimento de posse. A mulher riu, inclinando a cabeça em direção a ele, totalmente ciente da atenção que estava recebendo. Emma sentiu o ambiente girar. Ela esperou que Daniel a notasse ali parada, que ele se afastasse, que se lembrasse de si mesmo. Mas ele não o fez. Em vez disso, pediu outra bebida, sussurrou algo no ouvido da mulher e sorriu de uma maneira que Emma não via dirigida a ela há muito tempo. As pessoas notaram. Alguns olhares se voltaram para Emma, depois se desviaram, desconfortáveis, mas não surpresos. Ninguém interveio. Ninguém se importava o suficiente. Emma ficou paralisada, o peito apertado, os ouvidos zumbindo, enquanto a humilhação se instalava profunda e pesada dentro dela. Ela percebeu com clareza assustadora que aquilo não era um erro. Não era uma falha de julgamento. Aquilo era quem Daniel havia decidido ser. E esta noite, ele nem sequer estava fingindo o contrário. Ela não o confrontou. Não levantou a voz, nem exigiu explicações. Algo dentro dela havia ficado muito quieto. Emma virou-se, passou pelas mesas cintilantes e saiu do salão sem que ninguém notasse. Do lado de fora, o ar da noite estava frio e cortante, atravessando o calor que ela confundira com amor. Ela ficou ali por um momento, respirando fundo, firmando-se enquanto a verdade se instalava. Daniel Reeves nunca a escolheria acima de seu ego. E se ela ficasse, perderia mais do que sua dignidade. Quando Daniel percebeu que Emma havia ido embora, horas depois, ela já havia tomado uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Ele nunca ouviria sobre isso naquela noite, ou na seguinte, ou mesmo meses depois. Porque alguns finais não se anunciam com discussões. Alguns terminam silenciosamente, carregando segredos que só revelam seu peso anos depois, em lugares que Daniel Reeves nunca esperaria. Emma não dormiu naquela noite.
O apartamento parecia anormalmente silencioso, sem a presença de Daniel, como se as próprias paredes estivessem esperando algo quebrar o silêncio. Ela sentou-se na beira da cama muito depois da meia-noite, ainda vestindo o vestido da festa, seus saltos abandonados perto da porta, sua maquiagem intocada porque ela não confiava em si mesma para se olhar no espelho ainda. Ela repassou a noite repetidamente, não procurando desculpas para ele, mas tentando entender quando exatamente ela havia deixado de ser importante. Havia sinais muito antes desta noite. Jantares perdidos, chamadas telefônicas atendidas atrás de portas fechadas, desculpas que pareciam ensaiadas. Ela aceitara tudo isso porque amar Daniel Reeves significava aprender a se diminuir. Em algum momento, a humilhação transformou-se em algo mais frio e mais claro. Emma levantou-se e foi ao banheiro, finalmente lavando o rosto, vendo a mulher confiante da festa desaparecer pelo ralo. O que a encarava de volta era alguém cansada, mas desperta de uma maneira que ela não estava há muito tempo. Ela entendeu agora que ficar significaria aceitar o desrespeito público como preço pelo conforto, e ela não estava mais disposta a pagar isso. Daniel não voltou para casa até de manhã. Ela ouviu a porta abrir silenciosamente, os passos cuidadosos de um homem que presumia que o perdão estaria esperando por ele por padrão. Ele parou quando a viu sentada à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma xícara de chá frio. "Você saiu cedo", disse ele casualmente, como se comentasse sobre o tempo. "Sim", respondeu Emma. Sua voz a surpreendeu por quão firme soava. Daniel tirou a jaqueta. "Você poderia ter dito tchau." Ela olhou para ele então, olhou de verdade, e notou quão pouca preocupação havia em sua expressão. Nenhuma culpa, nenhum pedido de desculpas, apenas um leve aborrecimento. "Você não escondeu", disse ela calmamente. Daniel fez uma pausa de meio segundo, depois sorriu, um gesto destinado a desarmar em vez de explicar. "Foi uma festa", respondeu ele. "Não faça disso algo maior do que é." Emma sentiu algo dentro dela finalmente ceder. "Você me envergonhou." Daniel suspirou, impaciente agora. "Você está exagerando. Este é o meu mundo, Emma. Você sabia disso quando escolheu estar comigo." As palavras se estabeleceram entre eles com clareza devastadora. "Eu não escolhi ser invisível", disse ela. Daniel zombou suavemente. "Você está sendo dramática." Emma levantou-se, empurrando a cadeira para trás lentamente. "Não", disse ela. "Eu terminei." Pela primeira vez, Daniel pareceu genuinamente surpreso. Ele riu uma vez, curto e desdenhoso. "Você vai se acalmar." Ela passou por ele sem outra palavra e começou a fazer as malas. Não foi dramático. Ela não levou tudo, apenas o que importava. Roupas, documentos, algumas coisas pessoais. Cada item parecia recuperar um pedaço de si mesma que ela havia deixado de lado por ele. Daniel observou da porta, a descrença lentamente se transformando em irritação. "Você vai se arrepender disso", disse ele. Emma fechou o zíper da mala e encontrou o olhar dele. "Eu já me arrependo de ter ficado tanto tempo quanto fiquei." Ela saiu antes que a conversa pudesse se transformar em algo familiar e tóxico. A descida de elevador pareceu interminável, mas quando as portas se abriram, o alívio a invadiu tão repentinamente que quase a deixou tonta. Assim, as semanas que se seguiram foram silenciosas e brutais na mesma medida. Emma mudou-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, longe das torres de vidro e da vida curada de Daniel. Ela bloqueou o número dele após a terceira mensagem, que soava mais ofendida do que arrependida. Amigos entraram em contato, cautelosamente no início, sem saber qual versão da história ele contaria. Ela não corrigiu ninguém. Ela não precisava. Então veio a manhã que mudou tudo. Emma estava no banheiro, olhando para um teste de gravidez que havia feito sem expectativa, quase sem pensar,
O resultado era inconfundível. Ela sentou-se lentamente na borda da banheira, sua mente lutando para acompanhar seu corpo. Grávida. Não apenas grávida. O médico confirmou dias depois com uma voz calma e uma explicação cuidadosa que confirmou o que Emma mal conseguia processar. Trigêmeos. Emma saiu da clínica atordoada, uma mão repousando inconscientemente em seu estômago, o coração acelerado de medo e algo mais que ela não esperava de forma alguma. Determinação. Ela pensou em Daniel, em sua risada na festa, na maneira como ele descartara a dor dela como um inconveniente. E naquele momento, Emma tomou uma decisão tão clara e final quanto a que tomara na noite em que partiu. Ela não voltaria. Ela não imploraria. Ela não exporia seus filhos a um homem que já havia lhe mostrado exatamente quem era. Daniel Reeves não ouviria falar dela, e 4 anos depois, em pé em uma floricultura com 3 garotinhas, segurando suas mãos, ela ainda saberia que havia escolhido o caminho mais difícil pelos motivos certos. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis que Emma já conhecera, e também os mais definidores. A gravidez mudou sua vida imediatamente e sem piedade, exigindo uma força que ela não tinha certeza se possuía ainda. Carregar 3 crianças ao mesmo tempo a deixou exausta, enjoada e constantemente com medo de que algo pudesse dar errado. Havia noites em que ela ficava acordada em seu pequeno apartamento, uma mão na barriga, ouvindo a cidade lá fora e imaginando como havia acabado tão longe da vida que um dia pensou que queria. Ela não contou a Daniel. A decisão permaneceu firme, mesmo quando o medo se infiltrava durante as visitas ao médico e as longas noites silenciosas. Ela dizia a si mesma que, conhecendo-o, envolvê-lo significaria apenas explicar-se, defender sua dor e expor seus filhos a um homem que já havia provado com que facilidade descartava a responsabilidade quando ela se tornava inconveniente. Qualquer solidão que a esperasse parecia mais segura do que aquilo. Sua gravidez foi complicada. O médico insistiu em repouso, monitoramento frequente e a avisou gentilmente que trigêmeos costumavam vir cedo. Emma reduziu suas horas de trabalho, depois parou completamente. As economias desapareceram mais rápido do que ela esperava, substituídas por contas médicas e necessidades práticas que ela nunca imaginou comprar sozinha. Alguns amigos desapareceram, desconfortáveis com o peso de sua realidade. Outros a surpreenderam ficando, oferecendo apoio silencioso sem fazer muitas perguntas. Quando as contrações vieram de repente e sem aviso. Emma mal chegou ao hospital a tempo. O parto foi longo e aterrorizante, marcado por luzes brilhantes, vozes urgentes e momentos em que o medo ameaçava dominá-la completamente. Quando finalmente acabou, ela estava tremendo e exausta, enquanto 3 choros minúsculos enchiam a sala, cada um penetrante e milagroso. 3 meninas, idênticas, frágeis e impossivelmente pequenas. Cabelos escuros, macios e úmidos contra suas cabeças, e olhos que um dia se abririam em uma cor que ela já reconhecia mesmo antes de ver claramente. Emma chorou então, não de dor, mas de algo mais profundo e avassalador. Alívio. Amor. A responsabilidade colidindo com ela de uma só vez. Os meses que se seguiram se misturaram em um ciclo de noites sem dormir, horários de alimentação e preocupação constante. Emma aprendeu a funcionar na exaustão, a segurar 2 bebês enquanto acalmava o terceiro, a medir o tempo não em horas, mas em pequenas vitórias. Houve momentos em que ela quase quebrou, momentos em que o silêncio do apartamento pressionava tão fortemente que parecia insuportável. Mas ela não quebrou. Ela se adaptou. Encontrou trabalho que podia fazer de casa, pegava turnos quando as meninas dormiam e aprendeu a pedir ajuda sem vergonha
quando sua força se esgotava. Lentamente o apartamento se encheu de sinais de vida, roupas minúsculas secando em varais, brinquedos espalhados pelo chão, risadas substituindo o medo em momentos inesperados. À medida que as meninas cresciam, suas semelhanças tornavam-se impossíveis de ignorar. Elas compartilhavam os mesmos olhos azuis, as mesmas expressões, a mesma maneira instintiva de se mover pelo mundo juntas. As pessoas comentavam constantemente, estranhos sorrindo e fazendo perguntas que Emma respondia educadamente, mas brevemente. Ela nunca dizia o nome dele. As meninas aprenderam o nome dela primeiro, depois o nome uma da outra, depois o ritmo de um lar construído sobre consistência e resiliência silenciosa. Emma ensinou-lhes bondade, honestidade e a importância de escolherem a si mesmas, mesmo quando fosse difícil. Ela as ensinou que o amor era demonstrado através de presença, não de promessas. À noite, quando as meninas dormiam encolhidas juntas, Emma às vezes se permitia sentir a dor do que poderia ter sido. Não arrependimento, mas o reconhecimento de uma vida que poderia ter parecido mais fácil vista de fora. Esses momentos passavam rápido. A realidade que ela havia construído, embora exigente, era real e conquistada. 4 anos se passaram. As meninas tornaram-se confiantes, curiosas e inseparáveis, suas risadas preenchendo espaços que Emma um dia pensou que sempre pareceriam vazios. Ela não se sentia mais como se estivesse sobrevivendo. Ela estava vivendo. E acreditava, com certeza silenciosa, que o passado estava atrás dela. Ela não tinha como saber que uma simples tarefa, uma visita a uma floricultura em uma tarde comum, logo colocaria esse passado diretamente à sua frente novamente, junto com perguntas que ela esperava nunca precisar responder. A floricultura era pequena e iluminada, escondida entre um café e uma livraria que Emma gostava de visitar com as meninas em tardes tranquilas. Cheirava a folhagens frescas e água, um aroma limpo e calmante que sempre a fazia desacelerar. As meninas estavam juntas perto da exposição de tulipas, sussurrando animadamente enquanto comparavam cores, seus rostos idênticos iluminando-se nas mesmas expressões ao mesmo tempo. Emma sorriu apesar de si mesma. Momentos como este faziam os anos de luta parecerem distantes, quase irreais. Ela pegou um buquê de lírios brancos, já pensando onde os colocaria em casa, quando sentiu alguém atrás dela. Não foi um som, um movimento, mas uma mudança no ar, a sensação inconfundível de estar sendo observada. Ela se virou ligeiramente, esperando ver outro cliente esperando. Em vez disso, ela viu Daniel. Por uma fração de segundo, sua mente se recusou a aceitar. Ele parecia mais velho, mais sério, a confiança afiada que ela lembrava temperada por algo mais pesado em seus olhos, mas não havia como confundi-lo. Cabelos escuros, olhos azuis, a mesma presença que outrora enchia cada sala em que ele entrava. O tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo. Daniel estava paralisado perto da entrada, um buquê já em sua mão, seu olhar fixo não em Emma, mas nas meninas. Sua expressão mudou lentamente, confusão dando lugar ao choque, depois a algo perigosamente próximo do reconhecimento. Emma observou o rosto dele perder a cor, enquanto seus olhos se moviam de uma criança para a outra, absorvendo seus traços idênticos, o cabelo escuro, os inconfundíveis olhos azuis. O coração dela começou a bater forte. Uma das meninas notou-o encarando e inclinou a cabeça. "Mãe", disse ela calmamente, sua voz curiosa em vez de assustada. "Aquele homem está olhando para nós." Emma engoliu em seco e forçou-se a virar totalmente para ele. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, tudo o que ela havia construído para manter o passado à distância rachou. Daniel deu um passo à frente sem perceber.
Emma, disse ele, o nome dela soando estranho em sua boca. Ela não respondeu imediatamente. Seu corpo moveu-se por instinto, sua mão apertando-se ao redor das meninas, puxando-as para mais perto sem tornar isso óbvio. Nós estamos indo embora, disse ela suavemente, mais para elas do que para ele. As meninas protestaram gentilmente, ainda focadas nas flores, mas Emma as guiou em direção à porta, seus movimentos calmos e controlados, apesar da tempestade que rugia dentro dela. Ela quase conseguiu. Espere, disse Daniel, a voz tensa. Por favor. Ela parou. As meninas se viraram para olhar para ela, sentindo a mudança em seu tom. Emma agachou-se ligeiramente, encontrando os olhos delas. Me deem um momento, disse ela gentilmente. Fiquem bem aqui. Elas assentiram, obedientes, mas alertas, segurando as mãos umas das outras, enquanto ela dava alguns passos para longe com Daniel, longe o suficiente para falar baixo, mas perto o suficiente para mantê-las à vista. Por um momento, nenhum deles falou. Elas são... Daniel começou, depois parou, incapaz de terminar. Emma encontrou o olhar dele firmemente. Sim, a palavra pousou pesadamente entre eles. Daniel passou a mão pelo cabelo, a respiração instável. Quantos anos elas têm? 4, respondeu ela. Todas elas. Os olhos dele voltaram para as meninas, que agora os observavam abertamente. 3 rostos idênticos, cheios de curiosidade inocente. Trigêmeas, disse ele com a voz rouca. Emma assentiu. Você descobriu. Daniel riu suavemente, um som carregado de descrença e dor. Por que você não me contou? A pergunta atingiu exatamente onde ela esperava, e ela estava pronta. Porque você me mostrou quem você era, disse ela calmamente. E eu acreditei em você. O maxilar dele se apertou. Aquela noite, eu estava errado. Aquela noite não foi um erro, respondeu Emma. Foi uma decisão, e eu tomei a minha depois. O silêncio se instalou entre eles, denso e desconfortável. Ao redor deles, a loja continuava como se nada extraordinário estivesse acontecendo. O balconista arranjando flores, o sino sobre a porta, tocando suavemente enquanto clientes entravam e saíam. Daniel olhou para ela novamente, olhou de verdade, e algo mudou em sua expressão. Culpa, arrependimento e algo próximo do medo surgiram de uma só vez. Elas são minhas filhas, disse ele, não como uma pergunta desta vez. Sim, respondeu Emma. Elas são. Antes que ele pudesse dizer mais, uma das meninas puxou a manga de Emma. Mãe, podemos ir agora? Emma assentiu imediatamente. Ela se virou para Daniel, a voz firme, mas calma. Este não é o lugar. E esta não é uma conversa que teremos na frente delas. Daniel hesitou. Depois assentiu lentamente. Por favor, disse ele. Só me deixe falar com você. Emma o estudou por um longo momento, pesando o custo de reabrir uma porta que ela passara anos selando. Finalmente, ela pegou um pequeno cartão na bolsa e entregou a ele. 1 hora, disse ela. Amanhã, em algum lugar público. Daniel pegou o cartão como se fosse frágil. Obrigado, disse ele calmamente. Emma não respondeu. Ela pegou as mãos das filhas e as levou para fora da loja, o sino tocando suavemente atrás delas. Daniel ficou sozinho entre as flores, olhando para elas, o peso de 4 anos perdidos assentando pesadamente em seus ombros. Para Emma, cada passo para longe da loja parecia caminhar mais fundo na incerteza. Ela havia construído uma vida sem ele. Agora o passado a havia encontrado novamente, e não havia como voltar atrás. Emma escolheu o café deliberadamente. Era movimentado o suficiente para evitar vozes alteradas, iluminado o suficiente para manter as sombras afastadas e familiar o suficiente para que ela pudesse sair a qualquer momento sem se sentir presa.
Ela chegou cedo com as meninas, pedindo suco para elas e café para si mesma, observando-as sentar à pequena mesa e discutir baixinho sobre de quem era o canudo. A presença delas a ancorava, mesmo enquanto seus nervos se contraíam a cada minuto que passava. Daniel chegou exatamente na hora. Ele hesitou logo na entrada, examinando o local até que seus olhos as encontraram. No momento em que viu as meninas, algo em sua postura mudou, como se seu corpo as reconhecesse antes que sua mente alcançasse totalmente. Emma o observou se aproximar, notando o quanto seus movimentos eram mais cuidadosos agora, como a confiança que ela lembrava fora substituída por contenção. "Oi", disse ele calmamente, parando a alguns passos de distância. "Sente-se", respondeu Emma, apontando para a cadeira à sua frente. Ela não o apresentou. Ela não explicou. As meninas olharam para ele abertamente, curiosas e sem medo. Daniel sentou-se lentamente, seu olhar movendo-se de uma menina para a próxima, como se tivesse medo de que encarar por muito tempo pudesse ser inapropriado, ou pior, indesejado. "Eu sou o Daniel", disse ele gentilmente. Uma das meninas inclinou-se para mais perto das irmãs e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Ele realmente se parece com a gente." Emma fechou os olhos brevemente, depois os abriu novamente. "Meninas, este é alguém que eu conhecia antigamente", disse ela calmamente. "Vocês podem dizer olá se quiserem." Elas disseram em uníssono 3 olás suaves que atingiram Daniel com mais força do que qualquer acusação jamais poderia. Ele assentiu de volta, incapaz de confiar em sua voz. Emma esperou até que as meninas estivessem distraídas com suas bebidas antes de se virar para ele. "Você tem perguntas?", disse ela. "Eu responderei o que puder, mas você não vai me interrogar e você não vai chateá-las." Daniel assentiu imediatamente. "Eu entendo." "Ótimo", disse ela. "Então comece ouvindo." Ele respirou fundo. "Eu não sabia", disse ele, "sobre nada disso. Eu teria..." Emma levantou a mão, parando-o gentilmente, mas com firmeza. "Você não pode reescrever o passado. Não estamos aqui para discutir o que você poderia ter feito." Daniel engoliu em seco. "Então o que estamos aqui para discutir?" Ela encontrou os olhos dele firmemente. "O que acontece agora?" A simplicidade da afirmação pareceu desequilibrá-lo. "Eu quero fazer parte da vida delas", disse ele. "Eu sei que não mereço, mas quero a chance de conquistar isso." Emma estudou o rosto dele por um longo momento. "Isso não é sobre você conquistar algo de mim", respondeu ela. "É sobre o que é melhor para elas." Ele assentiu novamente, mais devagar desta vez. "Diga-me como isso se parece." Aquela pergunta a surpreendeu mais do que qualquer desculpa poderia. Ela recostou-se um pouco, considerando sua resposta. "Parece com paciência, limites, consistência. Parece com você não fazendo promessas que não pode cumprir." "Eu não farei", disse ele calmamente. "Você não sabe disso ainda", respondeu Emma. "E nem eu." Uma das meninas subiu no colo de Emma, passando os braços em volta do pescoço dela. "Mãe, quem é ele de verdade?" Emma hesitou. Depois respondeu com cuidado. "Ele é alguém importante de antes." O peito de Daniel se apertou, mas ele não disse nada. Eles conversaram por quase 1 hora, principalmente sobre logística, horários, escola, o que as meninas gostavam e não gostavam. Emma falou claramente, sem emoção ou acusação, e Daniel ouviu como se cada palavra fosse frágil e permanente. Quando chegou a hora de ir, Daniel levantou-se e deu um passo para trás, dando espaço às meninas. "Foi bom conhecer vocês", disse ele suavemente. Uma delas acenou. Outra sorriu timidamente. A terceira simplesmente o observou, pensativa e aquieta. Do lado de fora, Daniel parou ao lado de Emma. "Obrigado por se encontrar comigo", disse ele. "Eu sei que isso não é fácil." "Não", respondeu Emma. "Não é." Ele hesitou. "Posso vê-las novamente?" Emma não respondeu imediatamente.
Ela olhou para suas filhas, depois de volta para ele. Se fizermos isso, disse ela, faremos devagar, nos termos delas. E no momento em que eu acreditar que isso vai machucá-las, acaba. Eu aceito isso, disse Daniel sem hesitação. Então veremos, disse ela. Enquanto Emma se afastava com as meninas, sentiu o peso familiar da responsabilidade assentar de volta em seus ombros, mais pesado agora com a incerteza, mas também entrelaçado com algo que ela não esperava. Possibilidade. Ela não confiava nisso ainda. Ela não dava as boas-vindas. Mas pela primeira vez, desde a noite em que saiu daquela festa corporativa, ela se permitiu reconhecer que o futuro não era mais inteiramente dela para controlar, e isso a assustava quase tanto quanto a intrigava. As semanas que se seguiram desenrolaram-se cautelosamente, como se todos os envolvidos entendessem que um passo em falso poderia desfazer tudo antes que realmente começasse. Daniel não apareceu sem avisar, não inundou Emma com mensagens e não tentou forçar sua entrada na vida das meninas com grandes gestos. Em vez disso, ele esperou por permissão, por direção, por sinais de que sua presença era desejada, em vez de meramente tolerada. Emma notou a contenção imediatamente. Eles se encontraram novamente em lugares públicos no início, parques e cafés tranquilos, espaços onde as meninas se sentiam confortáveis e onde Daniel podia observar sem sobrecarregá-las. Ele sentava no chão quando elas brincavam, ouvia quando falavam e nunca corrigia Emma na frente delas. Ele seguia a liderança dela cuidadosamente, às vezes desajeitadamente, como se estivesse aprendendo uma língua da qual nunca precisara antes. As meninas reagiram de forma diferente a ele, cada uma à sua maneira. Ava era a mais ousada, fazendo perguntas diretas com uma honestidade desarmante. Ela queria saber onde ele morava, o que fazia e por que ele tinha os mesmos olhos que elas. Daniel respondia simplesmente, sem enfeites, nunca prometendo mais do que podia dar. Lily era mais quieta, ficando perto de Emma, observando Daniel de uma distância segura, absorvendo seu tom e movimentos antes de decidir se confiava nele. Mia permanecia em algum lugar no meio, curiosa, mas cautelosa, estudando-o com uma seriedade que deixava Daniel inesperadamente nervoso. Emma observava tudo com uma mistura de vigilância e exaustão. Permitir que Daniel entrasse na rotina delas significava reabrir feridas que ela havia selado cuidadosamente. Significava responder a perguntas que ela evitara por anos e confrontar a realidade de que suas filhas não estavam mais protegidas apenas pela distância. À noite, depois que as meninas dormiam, ela ficava acordada repassando cada interação, cada palavra que Daniel falava, procurando por sinais de arrogância ou prepotência. Ela não encontrou nenhum. Em vez disso, encontrou esforço, consistência e algo que a inquietava profundamente. Um remorso que não exigia perdão. O ponto de virada veio silenciosamente. Uma tarde, uma das meninas adoeceu na creche. Não era grave, mas a ligação veio no meio de uma tarefa de trabalho que Emma não podia abandonar imediatamente. Sem pensar muito sobre isso, ela ligou para Daniel. Ele chegou antes dela. Quando Emma chegou à clínica, encontrou-o sentado em uma pequena cadeira de plástico, uma das meninas encolhida contra o peito dele, meio adormecida, o braço dele em volta dela protetoramente. Ele olhou para cima quando viu Emma, o alívio suavizando sua expressão. "Ela está bem?", disse ele calmamente. "Apenas cansada." Algo no peito de Emma apertou dolorosamente. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, Emma finalmente se permitiu falar o medo que vinha carregando. "Elas vão se apegar", disse ela suavemente. "E se isso desmoronar, eu não sei como explicar isso a elas."
Daniel não a interrompeu. Quando falou, sua voz estava firme. Eu não estou aqui para visitar, disse ele. Eu estou aqui para ficar, se você deixar. Emma encontrou o olhar dele. Ficar é fácil quando é conveniente. Eu sei, respondeu ele. É por isso que não vou desaparecer quando não for. O custo dessa promessa tornou-se claro em breve. A vida profissional de Daniel começou a reagir. Seu foco mudou. Reuniões terminavam mais cedo. Chamadas não eram atendidas. Seu nome aparecia menos frequentemente nas manchetes, e quando aparecia, o tom era diferente. As pessoas questionavam seu compromisso. Seu conselho questionava suas prioridades. Ele ouvia. E pela primeira vez em sua vida, ele não lutou para ser entendido por pessoas que nunca importariam tanto quanto as 3 garotinhas que agora esperavam que ele aparecesse. Quando Emma soube do que ele estava abrindo mão, a culpa torceu-se agudamente dentro dela. Você não tem que fazer isso, disse ela calmamente uma noite. Eu nunca te pedi. Daniel balançou a cabeça. Não estou fazendo isso por você, respondeu ele. Estou fazendo porque não posso apagar o fato de que as conheço. Emma não disse nada, mas as paredes que ela havia construído começaram a mudar, não desmoronando, mas abrindo-se de maneiras pequenas e cuidadosas. No final daquele mês, Daniel havia se tornado parte da rotina delas. Não um herói, não um salvador, apenas alguém que aparecia quando esperado e ficava quando era difícil. Emma entendeu então que a coisa mais perigosa sobre o retorno de Daniel não era a dor que ele havia causado no passado. Era a possibilidade de que, desta vez, ele pudesse realmente ser digno do lugar que estava lenta e pacientemente conquistando. A mudança tornou-se impossível de ignorar quando as escolhas de Daniel começaram a repercutir, indo além dos parques e cafés e entrando nas estruturas em torno das quais ele havia construído sua vida. Sua agenda mudou primeiro. Reuniões foram remarcadas ou recusadas. Planos de viagem foram encurtados, depois cancelados inteiramente. Ele parou de atender chamadas durante o jantar e não pedia mais desculpas por isso. No início, ninguém o desafiou abertamente. Então as perguntas começaram, cuidadosamente formuladas como preocupação, enquadradas como conselhos de pessoas que se beneficiaram de sua ambição por anos. Daniel ouvia sem interromper, sua expressão calma de uma maneira que os inquietava mais do que a raiva jamais poderia. Ele passara a maior parte de sua vida convencendo os outros de que controle era o mesmo que força. Agora, ele estava aprendendo que escolher limites exigia muito mais coragem. Em casa, as meninas sentiam a diferença de maneiras que não conseguiam articular. A presença de Daniel havia se tornado confiável, não excitante ou incerta, mas esperada. Ava começou a perguntar se ele as levaria para a escola em certas manhãs, sua voz confiante, já assumindo a resposta. Lily esperava por ele antes de começar os jogos do jantar, arrumando seus brinquedos até que ele chegasse. Mia observava tudo de perto, ainda cautelosa, mas não mais distante. Ela se encostava nele durante a hora da história, a cabeça descansando brevemente no braço dele, como se testasse se ele se afastaria. Emma notava tudo, e a cada dia que passava, o peso da responsabilidade pressionava mais forte contra seu peito. Ela passara anos protegendo suas filhas da decepção, limitando o que elas podiam esperar. Permitir Daniel tão perto significava reconhecer que a esperança havia retornado, quer ela quisesse ou não. A pressão chegou a um ponto de ruptura durante uma reunião do conselho que Daniel havia adiado 2 vezes. O tom era educado, mas inequivocamente afiado. Sua disponibilidade foi questionada, seu foco examinado. A implicação era clara. A versão de Daniel Reeves, em torno da qual eles haviam construído suas expectativas,
não existia mais, e eles não estavam preparados para acomodar a mudança. Precisamos de clareza, disse um deles. Você não pode liderar assim. Daniel cruzou as mãos sobre a mesa, a voz calma. É assim que eu lidero agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mais tarde, naquela noite, Daniel contou tudo a Emma. Eles sentaram à mesa da cozinha enquanto as meninas dormiam, o apartamento silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira. Emma ouviu, as mãos em volta de uma caneca da qual esquecera de beber. Eles estão te dando uma escolha, disse ela calmamente. Sim, respondeu Daniel. E eu já sei minha resposta. O medo apertou o peito dela. Você não tem que sacrificar tudo. Daniel encontrou o olhar dela firmemente. Eu já sacrifiquei as coisas erradas uma vez. As consequências vieram mais rápido do que qualquer um deles esperava. Em dias, a história chegou à imprensa. As manchetes distorceram fatos em especulação, enquadrando a ausência de Daniel como fraqueza, sua mudança de prioridades como um problema. Comentaristas debatiam se a redenção era possível para um homem que outrora construíra seu sucesso sobre o controle implacável. Emma tentou proteger as meninas disso, mas as crianças sentiam a tensão mesmo quando as palavras eram escolhidas com cuidado. Eva perguntou por que as pessoas estavam falando sobre Daniel no rádio. Lily preocupou-se que ele não viesse mais. Mia ficou quieta novamente, sua confiança recuando apenas o suficiente para fazer o peito de Emma doer. Daniel respondeu da única maneira que sabia. Ele apareceu. Chegou cedo. Ficou até tarde. Compareceu a eventos escolares e consultas médicas. Segurou mãos durante caminhadas. Ouviu histórias que já ouvira uma dúzia de vezes sem checar o telefone. Quando o barulho lá fora ficou mais alto, ele tornou o mundo delas menor e mais estável. Uma noite, enquanto as meninas se preparavam para dormir, Ava olhou para ele com súbita seriedade. Você não vai embora, certo? Daniel ajoelhou-se na frente dela, encontrando seus olhos sem hesitação. Não, disse ele. Eu não vou. Lily observou de perto, procurando dúvidas no rosto dele, e não encontrou nenhuma. Mia estendeu a mão então, pegando a mão dele, seu aperto pequeno, mas firme. Depois que as meninas dormiram, Emma ficou sozinha na porta do quarto delas, dominada por uma compreensão que não podia mais evitar. Daniel havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Ele as escolhera publicamente, visivelmente, de maneiras que carregavam consequências reais. Você mudou sua vida, disse ela calmamente quando ele se juntou a ela. Daniel balançou a cabeça. Eu finalmente a alinhei. Emma olhou para ele então, olhou verdadeiramente e sentiu algo dentro dela mudar. Não perdão, não romance, mas confiança começando a se formar em um lugar que ela mantivera selado por anos. O mundo lá fora continuava a julgar e especular, mas dentro daquele pequeno apartamento, algo irreversível havia ocorrido. Daniel Reeves não era mais um risco que ela estava gerenciando. Ele estava se tornando uma constante que ela tinha que aprender a aceitar. A calmaria que se seguiu à tempestade pareceu estranha no início, como se todos estivessem esperando que algo mais desmoronasse. Dias se passaram sem novas manchetes, sem chamadas urgentes, sem atenção constante que vivera logo abaixo da superfície por meses. A vida não se tornou repentinamente fácil, mas tornou-se estável, e essa estabilidade mudou tudo. Os dias de Daniel assumiram um novo ritmo. Ele ainda trabalhava, mas o trabalho não o definia mais. Ele escolhia projetos que lhe permitissem permanecer presente, deixar o telefone virado para baixo durante o jantar, levar as meninas para a escola quando as manhãs eram claras e lentas. Ele aprendeu as rotinas delas, da maneira como antes memorizava dados de mercado, não porque precisava de controle, mas porque se importava.
Ele sabia qual delas precisava de tranquilidade antes de dormir, qual fingia não ter medo durante tempestades, qual sempre queria sua história lida 2 vezes. As meninas mudaram também. Ava parou de perguntar se Daniel voltaria e começou a presumir que ele voltaria. Lily tornou-se mais falante, seu riso retornando em explosões suaves que enchiam o apartamento. Mia, a mais cautelosa das 3, finalmente se permitiu relaxar. Ela subia no colo de Daniel durante as noites de cinema, adormecia contra o ombro dele e uma noite, sem cerimônia ou anúncio, chamou-o de pai. A palavra pousou na sala gentilmente, sem choque ou expectativa, e Daniel sentiu a respiração prender, como se seu corpo estivesse esperando anos para ouvir isso. Emma estava na porta quando aconteceu. Ela não interrompeu. Ela não corrigiu ninguém. Ela simplesmente observou enquanto Daniel congelava por um momento. Depois, envolvia Mia em seus braços cuidadosamente, reverentemente, como se temesse que o momento pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Emma sentiu as lágrimas embaçarem sua visão, não de dor, mas da silenciosa compreensão de que algo irreversível acabara de ocorrer. Mais tarde naquela noite, quando as meninas dormiam, Emma e Daniel sentaram-se juntos na sala de estar. As luzes baixas, a cidade zumbindo suavemente fora das janelas. "Eu não planejei isso", disse Emma calmamente. "Nada disso." Daniel assentiu. "Nem eu." Ela se virou para ele. "Eu estava com tanto medo de deixar você entrar de volta que esqueci de me perguntar o que permanecer fechada estava nos custando." Daniel encontrou o olhar dela, a voz baixa e sincera. "Eu não espero perdão. Eu não espero nada. Eu só quero continuar escolhendo isso, todos os dias." Emma estudou-o por um longo momento, procurando o homem que um dia amara, o homem que a magoara profundamente e o homem que estava sentado diante dela agora. O que ela encontrou não foi perfeição ou certeza. Foi esforço, consistência, responsabilidade sem performance. "Isso é tudo o que eu sempre quis", disse ela finalmente. A primavera chegou silenciosamente. Eles se moveram pela estação juntos, fins de semana no parque, aniversários celebrados sem excessos, risadas enchendo cômodos que outrora pareciam vazios demais. O passado não desapareceu. Ele suavizou, remodelado pela honestidade e pelo tempo, tornando-se parte da história deles em vez de uma ferida que a definia. Uma tarde, eles voltaram à mesma floricultura onde tudo havia se desfeito e recomeçado. As meninas correram na frente, escolhendo flores com opiniões barulhentas e sorrisos idênticos. Daniel as observava, sua expressão aberta e desarmada. Emma estava ao lado dele, sua mão roçando a dele sem hesitação. "Sabe", disse ela suavemente, "eu costumava pensar que aquela noite destruiu tudo." Daniel olhou para ela. "E agora?" Ela sorriu levemente. "Agora eu acho que ela me mostrou quem precisávamos nos tornar." Ele assentiu, compreendendo. Eles saíram da loja juntos, sombras se estendendo pela calçada no sol do final da tarde. Não houve grande declaração, nenhum final dramático esperando por eles. Apenas uma família construída lentamente, imperfeitamente e deliberadamente. Às vezes, uma traição despedaça uma vida. E às vezes, quando a responsabilidade é finalmente aceita, torna-se o momento em que tudo realmente começa.